Podemos começar. Debalde movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme Só um foi. minutinho, Angélica. Encheu de gente. É, só lembrando aqui a fala do Cristo. Fracassou redondamente num princípio basilar da doutrina espírita, que é dar de graça. O que de graça recebeu. Então, ele estabeleceu o preço para a consulta. Estabeleceu o preço e ainda fez bonificação, né? Os pobres pagavam menos, fazendo caridade. Até isso foi levado em consideração, mas com certeza não cobriu a dificuldade dele. E nós já vimos em inúmeros outros livros, inúmeras outras obras, esse fracasso acontecerem com médiums que passaram a fazer da mediunidade a sua profissão, o seu ganha-pão, digamos assim. Então, foi uma falha lamentável do nosso irmão Arcelino. Vamos lá. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do Permita amor aqui, fraternal. me permita aqui mais um ponto. Eu me lembrei de um conto escrito pelo Richard Simonetti, onde ele falava dessa situação, de um médium, só que era o contrário, um médium que consultava os espíritos. Então ele tinha um amigo espiritual que ele consultava toda semana o que ele devia fazer, todo dia, o que ele devia fazer, como ele devia fazer. Ele era vendedor, esse médium era vendedor, ele saía para trabalhar. Mas perguntava ao espírito: em que rua eu vou vender mais? Em que bairro eu vou vender mais? E o espírito não se fazia de rogado. O ajudava, sempre o indicava alguma coisa. Até que um dia ele resolveu: já que esse espírito sabe tanto, eu vou pedir o número da Loteria Federal. Aqui no tempo ainda era a Loteria Federal. E ele pediu. E o espírito não se fez de rogado. Deu um número de loteria para ele. E eu vou colocar o número aqui, é um número aleatório, só para dar exemplo. O espírito falou lá, 6795. E na hora da apuração lá, ele pegou o bilhete e ficou olhando. Vamos ver se o espírito está certo. Aí, número 1, o 6. Acertei. Número 2, segundo número, o 7. Acertei. Terceiro número, o 9. Acertei. Ele já estava vibrando porque ele tinha ganho tudo. Aí o último número, em vez de 5, era 4. Aí o espírito, ele foi reclamar com o espírito e disse: mas quase que nós acertamos. Nós erramos por um só. Então, essa coisa de estar consultando espíritos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque bons espíritos jamais vão nos aconselhar a fazer negócio, a aspectos materiais da situação. É claro que quando se trata de saúde, pode até nos orientar, de saúde na nossa saúde física. Mas para ganhar dinheiro, para vender mais, para ser bom vendedor, para fazer aquilo, ganhar na loteria, claro que os espíritos não vão perder tempo com isso, nos indicando onde e como vamos ganhar mais dinheiro. Os bons espíritos estão aqui para nos orientar em termos morais, em termos espirituais, nunca em termos materiais e principalmente em termos monetários. Tudo bem? Aqui em Brasília tem muito disso. De- de- Os políticos têm muito médium que eles consultam.
São particular, os né? gurus, né? Os gurus. É. Tem um de Belo Horizonte que vem, ele atende o Congresso todo, uma Caramba. parte do STF. Acho que ganha bem, porque ele está sempre por aqui. Acho que não está orientando errado, certo, né? Só É, isso. pelo resultado, É. a orientação não está lá tão boa. Mas Mas o veja resultado, que até nas questões materiais eles nos ajudam. Se você for, se aquilo for resultado do seu trabalho. se estiver tendo uma programação, É. sim, Vê lá a perfeito. passagem de Jesus com Pedro, né? Joga a rede. Ah, agora joga do outro lado. Mas não pegamos nada, joga do outro lado. Aí jogou e a rede veio cheia de peixe. É. E aqui E o outro, Otávio, né? O Otávio diz que a queda do Otávio, ele explica lá que a parte material também estava programada para ele ter com que sobreviver dignamente para poder resolver, para poder trabalhar mediunicamente as suas questões. Então, é verdade. claro que eles trazem. Agora, dar o número da loteria, aí já é mais difícil. É. Vamos lá. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. À força de me cercar de pessoas Só um criminosas, minutinho, Angélica. hum, Transformara-se, isso aqui é interessante, foi uma coisa que eu sublinhei aqui. Transformara-se completamente a paisagem espiritual e me rodeava. Ou seja, os bons espíritos, numa situação dessa, eles vão se afastar. Mesmo o nosso anjo da guarda. Se eu insistir em errar, ele vai chegar uma hora que ele vai me deixar. Ele vai ficar olhando, obviamente, a hora que eu precisar e chamar e me modificar, ele vem. Mas a partir do momento que os bons saiam, o caminho fica livre para os, não vou dizer os maus, mas para os ignorantes, para os imperfeitos. Então, essa frase é interessante. É a nuvem de testemunha que fala Paulo. Pode ser boa ou pode ser má, com toda certeza. Diga, Sandra Fonseca. Então, boa noite a todos. Boa Então, noite. Valdenice, você está dizendo que, então, quando a gente tem alguém que é designado a nos acompanhar numa existência, necessariamente ele pode também se afastar. Pode. Ele não pode, não precisaria cumprir isso até o final. Ele não vai nos abandonar. Ele está cumprindo. Ele não vai nos abandonar, mas vai se afastar. Vai deixar que nós tomemos as nossas decisões. Então, ele também vai ser responsabilizado por ter se afastado. Não. Ele está aqui para ajudar, para me ajudar a fazer o bem. Se eu não quero fazer o bem, ele simplesmente não participa. Ele não vai fazer mal comigo. Entendi. Ele simplesmente se afasta de mim e deixa que eu, vou usar as palavras minhas, tá? Quebre Fica a cara. nesse. Uhum. Lembra lá da parábola dos dois filhos? Ou do filho pródigo? Sim. Ele quebrou, foi um que quebrou a cara. O anjo da guarda não estava. Ele não tinha um anjo da guarda? Tinha. Uhum. Mas deixou que ele foi gastar seu dinheiro, deixou que ele vivenciasse o que ele julgava que era interessante. A gente tem que ter em mente também, gente, que quando nós pensamos uma coisa, nós reencarnados, encarnados, nós pensamos em termos de 50, 60, 100 anos. 100 anos. Os espíritos fazem previsão para 500 anos. Aqui mesmo na Gênesis, a gente vai encontrar isso. Lá no final da Gênesis, a gente vai encontrar, capítulo 18, a gente vai encontrar isso. Então, o Espírito, quando aquele filho pede ao pai que dê a herança, o pai já sabia que ele ia perder o dinheiro, que ele ia estragar tudo, que ele ia fazer tudo, que ele ia quebrar a cara. Mas o pai sabia que ele ia voltar.
Então, ok, dá o dinheiro para ele. Dá o que ele está pedindo. Ele vai quebrar a cara, vai se machucar, vai sofrer. Mas a escolha é opção. Então, nós fazemos essas opções. E o nosso anjo da guarda não compartilha conosco quando estamos nos afastando, ou quando propositadamente nos afastamos do caminho programado para a nossa reencarnação, das tarefas programadas para a nossa reencarnação. Por exemplo, o Marcelino. Ele não reencarnou para receber dinheiro no meio como trabalho mediúnico. Por isso, transformaram-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. Os bons, o anjo da guarda, se afastou. Deixa ele quebrar a cara. Quando ele estiver sofrendo, quando ele quiser, quando ele se arrepender, quando ele resolver restaurar as coisas que ele não cumpriu, a gente volta e ajuda. Mas eles fazem a programação para 500, 600, 1000 anos. Não é a gente que faz a programação para essa semana. Essa semana eu quero fazer isso. Para eles, a programação é um pouquinho mais longa do que a gente, do que a nossa. Tudo bem? Tudo bem. É que eu pensava que também como esse anjo, esse guardião tinha sido designado para nos ajudar nas nossas fraquezas, que ele também fosse ser responsabilizado por isso, entendeu? Desculpa. Ele é designado para nos ajudar, Sandra, mas nós só podemos ajudar aquelas pessoas que querem ser ajudadas. Eu, às vezes, brinco no consultório, né? Acho que eu já falei aqui. Aqui tem um copo. Ele está com água, eu não vou fazer isso. Mas eu tenho uma caneca vazia lá no meu consultório, tem uma de café e uma de água. Tá? A de café normalmente está vazia. Eu boto ela de boca para baixo, virada de boca para baixo, e peço ao paciente, lá, ao cliente do consultório. Você pode me arrumar um pouquinho d'água? Ele quer milagre. Ele quer, normalmente, que eu resolva, que o profissional resolva a situação dele. Alguém a ponto de chegar. Não tem umas palavras mágicas que a gente possa falar e resolver a situação? Nesse nível. Então, eu viro a caneca, me dá um pouquinho d'água. Aí ele vai ser meio estranho, né? Claro que você não pode. Eu preciso minimamente virar a caneca para ele poder me dar água. É a mesma coisa nessa situação. Eu preciso minimamente fazer a minha parte para que eles façam a deles. E eles vão sempre fazer a deles. Nós vimos aqui lá na queda do Otávio o quanto os amigos espirituais o ajudaram nesse processo. E ainda assim ele falhou. Marcelino é a mesma coisa. E todos nós que falhamos é a mesma coisa. Só que eu não vejo meu anjo da guarda. Eu sei que tem, mas não conheço, não vejo. Por isso a gente às vezes esquece dele. Mas é um amigo que vai estar sempre do nosso lado, desde que o queiramos ao nosso lado. Continuemos? À força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas, que se interessam por eles nos planos invisíveis. E transformei Só um a minutinho, mediunidade. Angélica, só um minutinho. É de novo a nuvem de testemunha. Quem eu quero que esteja do meu lado? Cheguei a zombar do Evangelho. Eu vou ter bons amigos para me ajudar? Não vou ter, gente. Se eu não fizer a minha parte, eu não vou ter bons amigos. Eu vou ter bons amigos que vão ficar me lamentando, orando por mim. Mas a decisão de fazer o bem é minha. Ou de fazer o mal. Senão, qual é o mérito? É por isso que Deus não nos faz perfeitos. Nos faz simples. Nos faz ignorantes. Nos cria simples, nos cria ignorantes.
para que o mérito do progresso seja nosso, não dos amigos espirituais, não de Deus. Então, tenhamos cuidado com as nossas atividades. Nós, especialmente nós, que conhecemos o Evangelho. Ah, eu não sei das leis, mas eu sei o Evangelho. Fazer o outro que eu gostaria que me fizesse, amar o inimigo, amar aquele que me odeia, que me persegue. Isso todo mundo, todo cristão sabe. Ah, eu não sei se tem colônia espiritual, eu não sei se tem perispírito, eu não sei se tem corpo mental, eu não sei. Ok, isso é questão de espírito, são os espíritos que estudam isso. Mas saber que fazer o bem é lei de Deus, saber que fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse a nós é uma obrigação nossa, todo cristão sabe. Então a gente falha, mas com consciência, com conhecimento. Eu falho porque me apraz falhar. Me apraz ganhar dinheiro fácil. Então eu vou ganhar dinheiro usando os espíritos. E os bons espíritos não vão gostar nada disso. Não vão servir de empregados nossos. Com toda certeza. Eu queria trazer aqui um ponto dessa relação, né? Médium, espírito e dinheiro, né? Trazer um exemplo aqui para que a gente entenda bem como isso acontece. O trabalho de psicografia do Chico foi vendido? Não, Não. Foi. não, Foi foi, vendido. foi. Foi, mas foi Foram doado. vendidos? Foi vendido não em benefício dele, né? Exatamente. Esse é o ponto. Então, o Divaldo, sua obra literária também. Uhum. A Gertrudes, com a pintura mediúnica, também. Mas nenhum centavo se reverteu para o obreiro, se reverteu para a obra. É completamente diferente. Olha o outro caminho da Zíbia, Zíbia Gasparetto e de seus irmãos, né? seus filhos. Filhos, desculpa, os filhos dela. Se apropriaram do recurso para o benefício do obreiro. Esse é o problema. Os espíritos, eles querem ajudar. Então, se eu posso ajudar pintando, vou pintar. E as obras que forem pintadas poderão ser vendidas, mas a conversão para a obra e não para o obreiro. Essa é a diferença. Muitos companheiros usam a mediunidade para si próprio. É isso que é condenado. Ok, pessoal? A gente não sair aí crucificando todos os trabalhos, né? Claro que não. Então, a gente precisa compreender bem essa relação. Se o resultado daquele trabalho com a espiritualidade é convertido para a obra, ótimo, vamos em frente. Ah, não, e o cara ali troca o carro todo ano, o cara mora num palácio. Opa, tem alguma coisa errada aí. Né? Ainda ratificando a fala para Sandra, aquele nosso irmão lá de Palmelo, né? O nosso irmão João de Deus, que usou indevidamente a sua mediunidade. Ele fazia coisas, ele fazia um trabalho bom. Tanto é que tinha milhares de pessoas que iam até lá. Abadiânia. A Abadiana, a É Palmelo, né? João de Deus, João de Deus. João de Deus. Eu só não sabia, para mim era Palmelo. Não. Palmelo é a cidade mais espírita do Brasil. Brasil. Eu vi um dia desse. Jerônimo Candinho, nasceu com Jerônimo Candinho. Jerônimo Candinho. Uhum. Uhum. Então, ali, os amigos espirituais abandonaram. E vão abandonar
a todos que se desviarem do caminho. Abandonar, não. Vão ficar observando, vão ficar de lado observando, respeitando a nossa vontade. Eles respeitam a nossa vontade. A gente costuma dizer aqui que nem Deus violenta a minha vontade. Até porque foi ele que criou. Nós acabamos de ver os atributos dele lá na Gênesis. Então, se ele criou, é perfeito. Então, ele não vai derrogar as suas leis. Por isso, a gente não fala em milagre, no sentido de derrogação das leis. Então, nem Deus violenta meu livre-arbítrio e me obriga a fazer determinada coisa. Ele me respeita para eu fazer o que eu quiser. Agora, eu tenho que responder por tudo que eu fizer ou deixar de fazer. Por tudo que eu pensar, ou falar, ou fazer, ou deixar de pensar, falar ou fazer, eu tenho que responder. Tudo isso gera consequência. A E lei de lembrar Newton, também. só para fechar aqui, Mauro. A lei de Newton. A cada ação corresponde uma reação. De sentido igual, de sentido, mesma intensidade, mas de sentido contrário. Então, é lei física. É lei de Deus. Diga, Mauro, desculpa aí, te Não, atropelei. eu estava te cortando. E lembrar, mesmo no caso do João de Deus, ele já muito comprometido moralmente, mas mesmo assim, muitos que lá foram beneficiados Uhum. por Uhum. ele próprio. Porque como compreender isso? As pessoas iam para lá de bom coração. As pessoas iam com a fé robusta. De boa fé, né? Ele era só um instrumento. Então, quando ele era instrumento da espiritualidade, instrumento por instrumento, o resultado é de quem manipula o instrumento. Então, os espíritos bons, em favor daquelas criaturas que lá estavam, promoviam o bem que elas precisavam. Ele explorava quando não estava sob o jugo da espiritualidade. E aí a espiritualidade encaminhou o fim dessa história para que não viesse a ter um prejuízo maior, não dele, que ele já estava ferrado, mas das outras pessoas. E aí surgiu o escândalo. Olha aí de novo o evangelho, né? O escândalo é Necessário. necessário, mas ai daquele por onde advenha o escândalo. Então se encerrou ali, para que não houvesse um prejuízo maior das pessoas, e assim foi. Então veja como são as coisas, né? Espiritualidade ajuda, sim, e sempre estará pronta para ajudar. Aqui no Rio mesmo está havendo um problema também grave numa instituição bastante conhecida e que também está tendo um freio de arrumação lá, né? Por quê? Porque os homens fazem besteira. E a espiritualidade, em benefício daqueles que realmente, genuinamente precisam, eles atuam. É a história que o Valdemir conta do Paganini, né? Se der um violino excelente na mão dele, ele vai fazer uma música maravilhosa. Mas se der um instrumento ruim, ele também vai dali tirar leite. Porque ele é o maestro, né? Ele é o excelente, a excelência na aplicação. Então é a mesma coisa com a gente. Se for buscarmos ser bons instrumentos, o resultado é melhor. Se formos maus instrumentos, vai se conseguir fazer aquilo que for possível. Quando o instrumento não servir mais, aí infelizmente não dá mais para fazer, né? Aí para ou troca. Diga, Bianca. Então, eu fico pensando assim, como deve ser difícil para esses espíritos que ajudaram, que querem nos ajudar, né? A fazer tudo certinho, a gente se consertar. E eles estão sofrendo ali junto com a gente, né? Porque a gente não está seguindo o caminho que tem que seguir, eles não podem agir no nosso livre-arbítrio. E como é que eles lidam com isso? Eles não, o sofrimento deles é diferente, ou eles não sofrem, eles entendem que a gente tem que passar por isso. É por aí, Bianca. Eles entendem a nossa dificuldade.
Seria mais ou menos, não Uhum. sei se você tem filho, mas seria mais ou menos você chegar para uma criança de 5 anos e querer que ela resolvesse uma equação de segundo grau. O Entendi. professor sabe que ela não vai conseguir. Os espíritos sabem das nossas potencialidades, das nossas dificuldades. É claro que eles nos lamentam. Eles lamentam quando falhamos. Mas Entendi. eles entendem. Entendem e respeitam-nos desde que tenhamos boa vontade. Até no sentido de querer nos transformar, de querer mudar. A partir do momento que nós quisermos, aí eles voltam de novo e nos auxiliam tudo. É o filho pródigo de novo. A parábola do filho pródigo de novo. Quando ele volta para casa, o que, que o pai faz? Faz uma festa. Mata um Uhum. cevado, mata um boi, contrata músico, faz uma dança, faz uma festa porque o filho voltou. Os amigos espirituais têm esse espírito, têm essa ideia. Esse espírito aqui não no sentido de princípio inteligente, né? Esse espírito aqui no sentido de mensagem. Tem essa ideia de entender Uhum. as nossas dificuldades, respeitar-nos e ficar aguardando que decidamos fazer o bem. Pelo menos assim eu entendo essa situação. Se alguém quiser complementar, por favor, fique à vontade. Eu Eu também acho que acho eles que já ele. estão preparados. Desculpa. Nada. Eu Fala, acho que Diago. eles não sofrem exatamente por essa visão. Aham. Eles vêm para nos auxiliar, mas eles sabem que a dificuldade é grande. Eles vão nos auxiliando, mas não sofrem, né? Não sofrem, eles sabem da expectativa. Sim, O papel deles é nos auxiliar, não é a certeza do acerto. Não se tem a sim. certeza Na do acerto. verdade, é mais a certeza de que a gente não vai acertar, né? Porque somos É, imperfeitos. Se a acertar, vai felicidade ser é grande quando a gente acerta. acerta. Aí sim. Sim, Mas se não, sim, já era esperado. sim. E nós, como, Gratidão, gente. e nós, como espíritos imperfeitos, não vamos acertar todas. Em nenhuma. Sim. Eles sabem disso. De imperfeito não sai perfeição. Assim, ao contrário, né? Deus é infinitamente perfeito. Não sai nada que seja imperfeito de Deus. Mas não sai nada Uhum. perfeito de nós ainda. Estamos caminhando para um dia podermos produzir obras perfeitas. Perfeitas relativamente. Capítulo 17 lá do Evangelho, que a gente está até estudando lá no SEAC. Agora nós estamos estudando o capítulo 17. Sede perfeitos. Nós, como espíritos imperfeitos, vamos produzir obras, mas sempre produzindo de acordo com a árvore. A árvore, de acordo pelos frutos que se conhece a árvore. Então, olha a obra não está perfeita, então é de espírito imperfeito. Entendi. Gratidão. Ok. Vamos lá. Continuemos? E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consolentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de solução atinentes a ligações clandestinas. Ainda tem isso, né? Gritei. Ainda tem isso. Chega do outro lado, ainda vai ter essa situação. Me lembrei de um conto agora do Humberto de Campos, do Irmão X, de uma determinada família, e tinha um padre na família. E o padre não era nada católico. O padre não era nada cristão. O padre fazia um monte de bobagens. E é claro que a morte chega e tira a fantasia. E a família passou a cobrar do padre, que estava na espiritualidade,
a resolver a situação. Eu quero um emprego, eu quero uma herança, eu quero uma fortuna, eu quero um casamento, eu quero isso aqui lá. E pedindo ao padre que, julgando-o santo. E ele, coitado, lá nos umbrais, sofrendo como louco, porque não foi lá o bom padre, que deveria ter sido, mas a família acreditava como é que eu vou dizer assim, no sucesso sem trabalho. Acreditava que, como padre, como santo, ele poderia milagrosamente resolver a situação. E isso era um enorme sofrimento. Então, eu imagino aqui a situação do Acelino sendo a mesma coisa. Agora no plano espiritual, e os companheiros que ele orientou aqui, que ele ajudou, né? Todo mundo cobrando dele. Onde está fulano? Como é que está fulano? E agora? Por que você está aqui? Isso para ele aumentava o sofrimento com toda certeza. Continuemos? Vamos. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemada a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: o que Só é um isso? minuto, Angélica. Ah, Carlão, fala aí, Carlão. Levantou a mão. É sobre esse trecho acima do que ele gritou, implorou. É, ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo, porque ele fala que ele grita, e chora, implora, e mesmo assim ele não conseguia sair daquela situação, se sentia algemado. Aí eu fiz uma correlação com o que aconteceu com o André. O André, ele passou por tudo aquilo, mas ele não tinha esclarecimento. O fato de mesmo ele estar esclarecido e ainda ficar 11 anos nessa situação é diferente do caso do André, que ficou 8 anos ali, né, na contagem dele. E na primeira prece que fez, na primeira vez que ele implorou, ele foi resgatado. Esse esclarecimento que ele já tinha sobre o mundo espiritual fez ficar mais penosa essa situação dele. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Aquele que muito recebeu, muita conta vai ter que prestar. Então, é claro que, pelo menos, isso é a minha interpretação, tá, gente? É a minha percepção da situação. Enquanto ele está encarnado, ele tem o véu do esquecimento, e claro que ele, se trabalhasse, fosse buscasse efetivamente, ele teria a possibilidade de ser vitorioso. Mas encarnado, ele tem o véu de esquecimento. Nós já falamos aqui. Quando Jesus manda Francisco de Assis restaurar a igreja, ele vai construir tijolo por tijolo lá na igrejinha de São Damião. Então, o encarnado perde muito desse contato com o plano espiritual. Mas eu imagino, e aqui é só a minha imaginação, tá, Carlão? O Marcelino, desencarnado, ele toma conhecimento do planejamento reencarnatório dele e vê as falhas. É aí que ele entra no gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Se deu bem, aspas, né? Se deu bem enquanto estava encarnado, mas agora tem que responder de novo. Pode fazer tudo o que quiser, mas vai ter que responder por tudo que fizer. Eu entendo assim, que ele com certeza foi mais cobrado do que o André Luiz, até porque o André não conhecia evangelho, não conhecia essa situação. O Acelino era um médium. Ele vinha para conversar com os espíritos, para ajudar pessoas. Então, ele tinha muito conhecimento e 30 anos de preparo no plano espiritual. E lembrar também aqui que ele continua falando nessa frase mesmo, né? É, diz aqui, né? Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em Uhum. virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual.
Ele não estava arrependido. O André se arrependeu. E foi isso que fez com que ele fosse recolhido lá. O fato dele estar aqui gritando, chorando, implorando, não demonstra arrependimento. Demonstra a cobrança que ele estava fazendo com aqueles que participaram com ele. Tanto que ele estava algemado, olha lá, algemado a eles por sinistros elos mentais. Entendeu, Uhum. Carol? Entendi. Então, ele estava implorando a esse pessoal que abandonasse ele, que não tinha nada a ver mais com aquilo. Exato, mas ele não estava arrependido de Teoricamente. nada, não. Ah, Ainda entendi. não. Ainda não. Certo, certo. Esse arrependimento vai se dar depois, agora, quando ele já está narrando isso, né? Porque ele está narrando um fato passado. Então, agora que ele está narrando, já está, ok, já foi recolhido, está... aconteceu o fato dele se arrepender e ser retirado. Mas nesse momento em que ele está gritando, ele ainda está lamentando, blasfemando, reclamando com aqueles que estão cobrando dele. O que ele cobrava em termos de dinheiro, eles estão cobrando dele agora resultados. Comprou, tem que entregar, né? Você pagou, tem que entregar. E aqui né, ele termina a frase mostrando qual era o problema aqui, ó. Durante 12 anos 11. consecutivos, 11, durante 11 anos consecutivos, expiei a falta, então ficou espiando a falta. Entre eles, vocês estavam ali juntos, entre eles, entre o remorso e a amargura. Cadê o arrependimento aqui? Entendeu? Pois é, esse remorso é que me gerou a dúvida, entendeu? Para mim, o remorso dele, ele já tinha se arrependido. Não, remorso não é arrependimento, não. Não, não, entendi. Essa palavrinha que me levou a essa pergunta. Vamos Ele lá. ficou, ele ficou entre os consulentes. Está lá convivendo com ele no plano espiritual, lá no umbral. Pronto. Vamos lá. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Aí é a caridade do Vicente, né? É a generosidade do Vicente, aquelas palavras de ânimo que os amigos têm para gente. E efetivamente, ele não matou ninguém, ele efetivamente cometeu crimes, mas a lei de Deus é de atenuantes e agravantes. Ele tem os atenuantes de não ter tido cometido crimes graves, pelo menos dentro da nossa percepção. É uma outra coisa que a gente também tem que ter cuidado, porque nem sempre que nós achamos que é crime grave em termos espirituais é de verdade. Tanto é que Jesus diz: aquele que disser a seu irmão, és louco, merece ser condenado ao juízo. Aquele que disser raca, vai ser levado seu nome para a justiça. Para nós, é uma coisa bastante comum. Esse fulano é um louco. Esse fulano está maluco. Esse fulano. Quando a gente não fala isso aí todo dia? Segundo Jesus, isso pode ser grave. Então, o que nós consideramos uma falta muito grave, para o plano espiritual, para Deus, pode não ser. Então, a gente não tem condições. Mas o Vicente está dando uma palavra de conforto para ele aqui. Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. Ele queria se dar bem, ele queria não trabalhar, ganhar dinheiro sem trabalhar. E como tem sempre alguém que quer pagar, alguém que está em busca de moleza também, facilidade, então, como diz a minha mãe, junta a fome com a vontade de comer. Aí tem um ponto também que a gente tem que considerar. Tem lá, está dito lá, não fazer o bem é fazer o mal.
Não existe Uhum, coluna do meio, né? uhum, Ou você faz o bem, ou você faz o mal. Não existe a história do meio termo. Então, o fato dele ter se apropriado da mediunidade para viver uhum, dela, cobrando, isso é um problema. E ele respondeu por isso. sim, Outra coisa, o Valdemir falou, e eu quero reafirmar. Quando você cobra por alguma coisa e alguém te paga por aquilo, você tem que entregar aquilo que você está sendo contratado para dar. Então, quando alguém chega lá, a consulta é qualquer coisa, sei lá, R$ 100. Eu queria ter o meu traga, casamento de traga volta. o meu amor em 3 dias. Quero meu casamento de volta. Tá, vai custar tanto. Você pagou. Você tem que ter aquilo que você pagou. Senão isso é estelionato, uhum, ok? E é isso que descredibiliza muito a questão mediúnica. Porque, como a Angélica falou, tem pessoas que conduzem a sua vida por meio, por intermédio desses aconselhamentos. E quem são esses que estão aconselhando? Mas ele pagou por isso. E aí ele não conseguiu isso, pelo que ele pagou. E é isso que vai pesar na balança. Você fez o bem ou fez o mal? Não fiz nem o bem nem o mal. Não existe isso. Se o Se não fez, resultado da sua ação não foi o bem, aquilo foi um mal. Ok? É isso. Simples uhum. assim. Se a omissão resultou no mal, ele é responsável pelo mal inerente àquela omissão que ele praticou ou deixou de praticar. Vamos lá. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: Não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas, indo aos círculos carnais, para servir às criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas porque estava esclarecido. Não tenho perdão porque não me faltou assistência divina. E depois Aí. de longa pausa, concluiu gravemente: Podem avaliar a extensão da minha culpa? Exatamente. Tá aí, ó. Ele sabe o mal que ele causou. Quantas pessoas desistem, da religião por conta de pessoas que agem assim? E botam a culpa na religião. Uhum, E isso não é o mal? Claro que é. Você não está atravancando ali a possibilidade de uma relação mais justa, o fortalecimento da fé. Pelo contrário, você trinca a confiança que ainda estava incipiente, antes de nascer, você já aniquila ela. E o resultado que advir disso, você tem coparticipação. Então, sim, não é algo simples, nem sem consequências. Tem consequências. Eu tenho uma amiga, já está desencarnada, que ela dizia que nós não cumprimos nenhum dos mandamentos. Eu disse para ela, mas eu nunca matei ninguém, pelo menos nessa encarnação. Ela disse, você que imagina, mas quantas vezes você já matou a esperança de alguém? Já matou a fé de alguém? No caso aqui, agora eu entendo a fala dela. O Acelino pegou uma fé, ou uma facilidade, e foi, como ele disse, os viciados da fé. Ele alimentou essa situação de buscar facilidade sem trabalho, sem lutas. Então ele se sente, por isso ele se sente culpado e se sente impossível de ser perdoado. É claro que esse perdão vai se dar, gente. Nenhum crime
nenhum crime é imperdoável. Mesmo o crime do suicídio. Ele é perdoado a partir de determinadas circunstâncias. Então, é difícil de perdoar, é difícil de conseguir, com certeza. Mas tudo que nós fizermos de errado será perdoado um dia. Até porque teremos que ser espíritos perfeitos. Isso é a nossa fatalidade. E não vamos chegar lá como espírito perfeito com culpas, com dificuldades, achando que não merecemos, que não devemos ser perdoados. Essa ideia é que nós falamos aqui do espírito de terceira ordem. Como espírito de terceira ordem, nós ainda temos essa ideia do perdão. Mas todo crime é perdoável, segundo as leis de Deus. Claro que depois de ressarcido, depois de restaurado, depois de restabelecido, aqui se faz, aqui se repara, depois de reparado, mas com certeza que é perdoável, não tenhamos dúvida. Diga aí, Carlão. É interessante ter falado quantas ideias eu já matei, né? Quantos sonhos eu posso ter matado. Esse dia eu estava assistindo mais uma vez o Sociedade dos Poetas Mortos. Então, em determinada parte do filme, tem um litígio lá do pai com o filho, que ele quer que o filho seja advogado e o filho quer ser ator. Uhum. Advogado, ator. Resultado, o filho se suicida. Ele matou um sonho e eu fiz a correlação com hoje em dia, quanto isso ainda é comum ainda. O filme é bem antigo, né? Mas o quanto isso ainda é comum, né? Esse tipo de comportamento. Aí você acha que você não é o culpado, mas você acaba sendo, mesmo que sutilmente, mesmo que você suprima aquela ideia, né? Aquele sonho de alguém, mesmo de forma sutil. Então Então você vamos também é trocar a palavra culpado. culpado aí por corresponsável, né? Você não é culpado, você é corresponsável. Ele foi corresponsável pelo Isso. suicídio do filho. Eu não me lembro de detalhes do filme. Eu até tenho esse filme em DVD ainda. Por incrível que pareça, eu ainda tenho esse filme em DVD. E eu tenho um DVD player, tá? Então eu posso ver. Eu tenho um computador ainda que toca os DVDs. Mas a educação que nós damos aos filhos também teremos que ser responsáveis pelo desvio, se nós falhamos na educação. Estudamos isso lá no Evangelho, capítulo 14 lá do Evangelho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu não me lembro de detalhe do filme, mas a educação, com certeza, também é responsável. E esse pai, segundo essa minha amiga, matou a esperança do filho, matou a vontade do filho, matou o desejo do filho, matou o sonho do filho. E o filho se matou por consequência. Tem que responder, vai responder por isso, com toda certeza. Tudo bem? Vamos começar outro? Ou vamos parar, Mauro? Faltam 10 minutos. Falta pouco tempo, acho que a gente poderia parar aqui no início, né, do 9. É, tudo bem. A gente para aqui na semana que vem, no dia 29, a gente faz o capítulo 9. Na semana que vem, gente, eu não vou poder estar aqui com vocês, que eu vou estar fazendo uma palestra numa outra casa, tá? Mas vocês vão estar em boas mãos aí com o Valdemir. Dos dois livros? Na Gênese, com certeza. Com certeza. Nos Mensageiros, se eu chegar a tempo, eu entro. Então vamos fazer a nossa prece, agradecer por mais esse encontro. E a nossa irmã Eliane, você pode fazer a nossa prece, querida? Posso sim, faço sim. Por favor. Deus, Pai de amor e bondade, estamos aqui só para te agradecer por esse estudo maravilhoso,
por esse conhecimento que adquirimos a cada semana. Agradecemos também aos amigos espirituais que nos ajudaram a estar junto nesse momento para compreendermos um pouco mais dessa doutrina tão libertadora para todos nós. Por isso, só te agradecemos e que possamos estar confiante em tudo que aprendemos e possamos praticar, porque é para isso que tem o estudo. E com as tuas bênçãos, te agradecemos mais uma vez. Obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, querida. Obrigado a todos. Um beijo Obrigada. grande. Uma boa semana para todos. Para todos nós. Semana para todos. Luz e muita paz para Abraço todos. a todos. Boa Amanhã noite. estaremos Amanhã. aqui. Noite. Boa noite. Rogério, Boa noite. Beijo, amor. boa noite. Tchau.